Oi, gente, tudo bom? Passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre inteligência emocional para saber lidar com as diferenças. Olhem só, todos os dias nós temos que conviver com pessoas difíceis. Se você já não convive, não tenha pressa. Vai experimentar, vai saber o que é isso. Mas enfim, tanto com pessoas difíceis, quanto em situações difíceis. E o que a inteligência emocional tem a nos ajudar com isso? A inteligência emocional, ela nos dará ferramentas para nós aprendermos e treinarmos como usar isso, né, em nossos relacionamentos. Então, muitas vezes nós temos problemas no relacionamento familiar, profissional, né, e no âmbito social. Porque nós somos diferentes, nós somos pessoas completamente diferentes. Nós nascemos em lares diferentes, nós temos uma criação diferente, nós temos culturas diferentes e também o modo em que nós enxergamos o mundo através dos nossos filtros mentais é completamente diferente. Então, assim, o modo no qual eu fui criada, o lugar em onde eu fui criado, onde você foi criado, isso ele não determina o nosso futuro, mas com certeza ele influencia diretamente ou indiretamente em nossas vidas. Então é por isso que é tão importante nós termos inteligência emocional, que é o mesmo, né, que o fruto do espírito, ou seja, ter mansidão, temperança, domínio próprio, né? Então a ciência chama de inteligência emocional, o que a sabedoria milenar chama de fruto do espírito. Então é muito importante que a gente estude sobre a inteligência emocional aliado, né, à sabedoria milenar, aliado à Bíblia. Então nós temos tudo em nossas mãos hoje com a internet. Então muitos profissionais ensinam de forma gratuita, né? Principalmente no YouTube e Instagram. Então a gente tem que querer, né? Porque nós só vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, ter uma vida em abundância, no momento que a gente tiver adquirido, né, essa inteligência emocional. Por exemplo, uma pessoa que ela ganha um dinheiro, inesperadamente ela ganha um dinheiro, um valor alto. Se ela não tiver inteligência emocional financeira, logo ela não vai ter mais esse dinheiro. Ela não vai saber investir, né? Não vai dar frutos àquele dinheiro que ela recebeu. Muitas pessoas abandonam até a família quando ganham um dinheiro alto. Mas não significa que o dinheiro mudou aquela pessoa. Ele só potencializou o que ela já tem dentro dela. Então, se ela não tem inteligência emocional financeira, aquele valor que ela recebeu vai trazer no primeiro momento, uma felicidade. Mas depois só vai trazer sofrimento. Então, aí entra a inteligência emocional. Então, muitas pessoas falam assim: a culpa pelo que eu sou hoje, pelo que eu vivo hoje, é porque eu nasci numa família pobre. A culpa é do meu pai, da minha mãe, que me abandonaram. A culpa é de Deus que não me ama. Então nós terceirizamos, muitas pessoas terceirizam a culpa. Então elas não reconhecem que o que aconteceu com elas não é um fator determinante para a situação de hoje. Ele influenciou na situação de hoje. Pode ter influenciado. Mas é mais fácil terceirizar a culpa do que assumir a autorresponsabilidade e falar: eu vou mudar a partir de hoje. Eu vou ser a mudança que eu quero nesse mundo. Eu vou ser a mudança que eu quero no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, na minha família. Por que existem tantos conflitos, principalmente dentro da família? Porque nós não sabemos, né, lidar com as pessoas.
nós não temos, né? Nós não conhecemos, muitas vezes não conhecemos as ferramentas da inteligência emocional. E se nós não conhecemos, nós não vamos conseguir colocar em prática. Então, muitas pessoas que a gente vai ter que conviver, a gente não tem, simplesmente, a gente não pode virar as costas para essas pessoas e dizer assim, a partir de hoje eu não convivo mais. Na maioria das vezes o problema é familiar, então não tem como simplesmente excluir aquela pessoa da nossa vida. Porque se a gente fizer isso, vai refletir, né, de forma negativa. Por exemplo, muitas vezes a mulher não se dá com a sogra, com o sogro, mais comum com a sogra, né? Muitas vezes o homem não se dá com a sogra também. Então é claro que por mais que exclua aquela pessoa, que tente não ter mais convívio com aquela pessoa, não vai ter um equilíbrio familiar. Então existem pessoas que são incontornáveis. Nós não nascemos, nós não escolhemos na família em que nós nascemos. Então, tem pessoas, as pessoas familiares são pessoas incontornáveis. A gente tem que aprender a lidar com eles e não excluir eles da nossa vida. Nós podemos escolher onde nós vamos morar, mas a gente não pode escolher quem será o nosso vizinho, do lado, na frente, né? Então, as pessoas incontornáveis, nós temos que aprender a lidar com elas de uma forma inteligente. Com isso, nós traremos equilíbrio para a nossa vida. Uma coisa bem simples, até no trânsito. Tem pessoas que perdem a paz no trânsito. Basta alguém buzinar atrás e a pessoa já se descontrola completamente emocionalmente. Por quê? Porque não tem inteligência emocional. E existem aquelas pessoas contornáveis. Então, tem pessoas que a gente pode, né, não ter mais contato. Por exemplo, eu já falei até em algum vídeo, quando nós vamos em algum lugar, por exemplo, em um mercado, uma farmácia, tem um atendente que a gente não gosta, que não atende bem, que é grosseiro, enfim. A gente tem a opção de não voltar mais naquele lugar. A gente pode escolher outro mercado, outra farmácia, outra loja. Por quê? Porque a nossa paz é mais importante. Então eu faço tudo para ter paz. Um homem muito rico, o rei Salomão, nos ensina na Bíblia. Ele diz assim, a mansidão, né, uma palavra branda, não lembro bem se a palavra é mansidão ou a palavra branda, mas é isso que ele quer dizer, afasta o furor. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, é melhor a gente ter paz do que ter razão. Porque se a gente não falar, né, se a gente souber ficar calado, porque até um tolo passa por sábio em silêncio, se nós soubermos ficar calados, vamos afastar o furor. A gente vai evitar que aquela pessoa fale mais coisas ainda para nós, nos fira mais ainda, né? A gente vai evitar muitas vezes uma tragédia. Quantas tragédias acontecem em uma família, no trânsito, no emprego? Então tá, gente, era isso que eu queria falar para vocês aqui hoje. Se quiser me chamar pra gente conversar, né? Então eu tenho conversado com várias pessoas, assim, bem legal mesmo, assim, a gente troca experiências, trocamos ideias, enfim. Tenha um abençoado domingo, né? Um final de domingo aí abençoado para todos.